Shalom, shalom! Vamos ter um momento com Deus? Este é o melhor momento do seu dia, estar na presença de Deus. Eu quero te convidar a se inscrever e também a compartilhar este vídeo no seu WhatsApp. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está sendo muito falado. Vai faltar alimento no mundo? Preciso estocar alimento? Então, vamos responder essa pergunta com a palavra. Nesses últimos dias, eu tenho recebido inúmeras mensagens perguntando sempre a mesma coisa. Devo estocar alimento? Eu recebi uma mensagem, eu recebi no meu WhatsApp, ou eu recebi aqui no YouTube um vídeo falando que eu preciso estocar alimento. Este tipo de vídeo tem trazido muita angústia, perplexidade e desamparo e, além do mais, muito pânico no meio do povo de Deus. Deus não é um Deus que traz pânico. Deus é um Deus que deixou tudo avisado. Sabe aquela coisa, em caso de incêndio, vá pela escada? Deus deixou tudo avisado, passo a passo, de como devemos nos comportar. Para a igreja da última hora, que está vivendo o princípio das dores, ele não deixou o aviso de estocar alimento. Então eu já estou até respondendo, mas eu quero ler a palavra de Deus para que você tenha certeza, para que você acredite, para que você acalme o teu coração. Porque está escrito que haveria muito engano, muitos profetas alardeando, muitos profetas que, assim como no tempo de Jeremias, no tempo de Ezequiel, havia profetas que falavam o contrário do que Deus estava falando. E hoje, em busca de um like, existem muitos vídeos sensacionalistas. Deus está avisando, sim, nós estamos vivendo momentos muito delicados. Mas o que eu devo fazer? Eu devo estocar alimento? Bom, o alimento que você precisa estocar neste momento é a palavra de Deus no teu coração, porque a palavra de Deus é alimento. Mas quando os discípulos perguntaram sobre os últimos dias, você pode ler Mateus 24, mas hoje eu quero ler Lucas capítulo 21, que é o mesmo texto em evangelho diferente. Então, Jesus respondeu sobre os últimos dias. Ele disse o seguinte em Lucas capítulo 21, ele diz no versículo 9, quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Vamos parar aqui no versículo 9. Olha o aviso de Jesus. Você está assustado, as pessoas estão falando que você precisa estocar alimento por causa das guerras, por causa da guerra de Israel com o Hamas, e porque isso pode eclodir em uma guerra mundial e o alimento vai faltar. Primeiro, você precisa saber que a guerra entre Israel e Hamas, se piorar, se vier a piorar, ainda não é Armagedon, é Ezequiel 38, que é uma guerra que vai envolver nações, mas está localizada no Oriente Médio, então ainda não é o fim. É claro que toda guerra, ela prejudica. Nós vimos no momento mais forte da guerra da Ucrânia e da Rússia, como a Europa sofreu com falta de gás, com falta de trigo, e até chegando aqui no Brasil com a falta de alguns insumos. Afeta, mas não traz a fome. É claro que todo descontrole climático, a seca, o frio extremo, temperaturas extremas, calor extremo, frio extremo, vai prejudicar a colheita. A superpopulação que nós temos, o descuidado que tivemos com a terra, tudo isso prejudica. Mas Deus está falando, quando você estiver vivendo esses dias difíceis, ele não está falando de estoque de alimento. Ele está falando que ele disse aqui para você não se assustar. O fim ainda não é este o fim. Ainda vai demorar um pouco, não muito, mas vai ainda acontecer muitas coisas. A fome está anunciada para a grande tribulação. E tem coisas a acontecerem antes da grande tribulação. O anticristo precisa se manifestar, o terceiro templo precisa ser construído, o grande avivamento precisa ser derramado sobre a terra. Muitas coisas precisam acontecer antes de chegar este período de fome, a ponto de ter que estocar alimento.
E o que acontece quando você ouve pessoas que se autodenominam profetas e dão um aviso que desestabiliza tantas pessoas? Você precisa perguntar: eles estão lendo a mesma palavra que eu estou lendo? Ou eles estão só falando só aquilo que vem do coração e algumas deduções? No tempo da pandemia, um áudio viralizou no WhatsApp de todo mundo e todo mundo só falava nisso. Haverá 3 dias de escuridão. O mundo vai acabar. Olha só, é a pandemia e o mundo vai acabar. Haverá 3 dias de escuridão. As pessoas estavam já apavoradas com a pandemia e começaram a me escrever: vai acontecer esses 3 dias de escuridão? É o fim do mundo agora? Não, eu disse. Começou a marcação, a contagem regressiva para a volta de Cristo, mas ainda não é o fim do mundo e não vai ter esses 3 dias de escuridão. Por quê? Porque o meu norte é a palavra. A palavra de Deus é a que me guia, não é profecias que não têm respaldo bíblico. Porque, então, o que é que eu tenho que fazer neste momento tão difícil da humanidade? O que está escrito em Joel, capítulo 2. Em Joel capítulo 2, o Senhor nos avisa o que nós devemos fazer. Ele diz o seguinte, ele diz no versículo 12: se convertam a mim de todo o coração, com jejum, com choro, com pranto. E ele está dizendo para a gente que, ele está dizendo, olha, se vocês fizerem isso, no versículo 17, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não faça da sua herança um objeto de deboche, de zombaria entre as nações. E pelo contrário, ele está dizendo: se vocês me ouvirem e me obedecerem, você, igreja de Cristo, que está vivendo o princípio das dores, se você ler Joel capítulo 2 inteirinho, você vai ver que são dias de escuridade, dias de trevas, dias difíceis. Mas ele está falando qual é o teu comportamento. Correr para buscar a presença de Deus. Se arrependa, vive em santidade, porque aqueles que orarem desta forma: poupa, Senhor, o teu povo, viverão o que está escrito no versículo 25. Eu restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que vinha contra vocês. Ele está falando justamente o contrário. Nós podemos viver o sobrenatural. Nós podemos viver na contramão de tudo isso que está sendo dito. Por quê? Porque, mais uma vez, dizendo para você em Lucas capítulo 21, no versículo 11, ele está dizendo: tudo bem, vai ter grandes terremotos, vai ter epidemias, isso tudo já está acontecendo, vai ter fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Mas o que ele nos avisa? Quando estiver acontecendo essas coisas, levanta sua cabeça, porque a redenção está próxima. Você vai ser guardado. Aquele que perseverar será guardado. Mas você acabou de ler fome em Lucas capítulo 21. Ele não está falando de uma fome global, como vai acontecer na grande tribulação. Ele está falando: a fome vai ser mais severa. Vai acontecer como agora, sempre teve fome na África, mas neste momento, de seca tão severa, a fome foi uma das piores fomes que aconteceu neste ano. Mas o Senhor disse: ore pelo teu irmão, ore por provisão pelo teu irmão, ore por você, porque você vai viver restituição e vai viver o sobrenatural. Sabe o que eu quero dizer? A palavra final para você: nós somos a geração de Elias. Elias foi arrebatado. Elias viveu grandes dificuldades. Elias viveu 3 anos e meio de ceia. E quando eu digo de seca, e quando eu digo Elias, eu estou falando da nação de Israel. Não foi Elias sozinho que viveu essa seca. A nação de Israel. Aliás, foi uma fome praticamente global, porque em Sarepta também estava com fome. Mas
o que nós vemos na palavra de Deus, o que aconteceu com Elias. Elias recebeu água, recebeu alimento de forma sobrenatural. Primeiro à beira do ribeiro de Querite e depois na casa da viúva. A viúva viveu um milagre. Elias viveu o milagre. Então, este é o tempo de milagre na sua vida. Não desestabilize, não fique tenso, mas também não se distraia. É tempo de orar, é tempo de vigiar, é tempo de santidade, é tempo de arrependimento e é tempo de viver no sobrenatural de Deus. Por isso, eu quero orar pelo sobrenatural e pela provisão na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, Pai amado, no lugar do medo, vem a fé. No lugar do desespero, venha a esperança. Senhor, abre as janelas dos céus e dá provisão sobrenatural para todos os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Não deixe de compartilhar esse vídeo com algum amigo seu para arrancar o medo do coração deles. E que Deus te abençoe e até o nosso devocional às 6 da manhã.